Estou errado. Os caras estão escrevendo errado. É porque quando emenda as palavras, eles acham que tem que pôr. Obrigado, viu? Valeu. Então, nós estamos certos. Tudo bem. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 9 de setembro de 2009, quarta-feira. Segundo a China, é o dia da felicidade. Hoje é o dia de muito casamento na China. Devia ser 9 de 9 de 9. Isso já saiu até na televisão agora de manhã. Eu já sabia disso. Agora, esse é o verbete 1320, 4 páginas, 42 logias e 5 máximas. O título, o tema, o ensaio, é Mnemotécnica Vocabular. A especialidade é mnemosomatologia. A mnemotécnica vocabular é a técnica, estratégia ou método empregado para a recuperação das palavras problema ou problemáticas, não assimiladas corretamente. E ao apresentar dificuldade crônica de retenção, são sempre esquecidas pela pessoa, gerando a condição de branco mental, rotina negativa ou falha mnésica. Agora, na fatologia, nós mostramos aí a síntese de tudo. A palavra problema, a expressão problemática, a inserção mnemônica errada, o mau arquivamento mnemônico de determinada palavra ao modo de gaveta mal fechada. A palavra esquecida durante a exposição oral, a palavra esquecida na redação, o esquecimento da palavra-chave, o esquecimento do unitermo, o esquecimento da senha. Agora, o esquecimento da fala do ator, o lapso de memória, a hipomnésia vocabular, a tendência de cronicificação da minifalha negligenciada, a retenção ineficaz cronicificada, a repetição da minifalha tornada rotineira, o fato de toda pessoa enfrentar a minifalha de algumas palavras ou problema, o neoconstructo de grafia difícil ou pronúncia complicada, a influência emocional ou psicossomática prejudicando a retenção da palavra, a força do preconceito travando a memória pessoal, a priorismose quanto às palavras, a correlação da hipomnésia com o fato de toda consim apresentar algum tipo de alergia, idiosincrasia, intolerância alimentar ou intolerância medicamentosa. A inteligência da reparação instantânea da falha. O ponto de ouvido, o ponto do palco. Eu quero dizer para vocês, ainda no detalhismo, o sinergismo patológico, minifalha intelectiva, minifalha parapsíquica. O ciclo patológico, falha, fiasco, fracasso. O polinômio, captação, fixação, manutenção, recuperação. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 8 palavras ou expressões compostas, podendo constituir em vocábulos problemas de retenção mnemônica, sobre as quais são apresentadas soluções triviais ou técnicas simples de fixação, por meio da interpretação diversificada das palavras, trocadilhos ou exposições de duplo sentido. Então, é como eu falo aqui, Schadenfreude, vocábulo do idioma alemão, expressão internacional para significar satisfação malévola. Técnica, o chá de Freud. Agora, aí está faltando um E, que Schadenfreude tem um E no fim, eu não coloquei ele. Agora, na frase enfática, no multifacetado universo da comunicabilidade, a mnemotécnica simples, aplicada à recuperação da palavra ou expressão esquecida e identificada, aumenta a autoconfiança da consim lúcida,
Você já identificou quais são as próprias palavras rotineiras esquecidas? Qual providência você toma para sanar tal deficiência? Quando a pessoa deixa sem recuperar, a tendência dela é aumentar o número de lacunas e o vocabulário também de palavras-problema. Isso aí é muito comum. É muito mais sério do que a gente pensa. Porque se a pessoa deixar, a coisa vai caminhando. Ela tem que ficar mais atilada, mais desperta, mais consciente. Agora, a técnica que eu uso aqui é a mais simples que tem, de aproximações simples. Você vê o que parece, você lembrar diferente, você lembra. Isso aí é internacional, se usa isso desde séculos. É muito antigo. Agora, nós temos aqui umas perguntas. Gostaria de saber como posso melhorar a minha atenção para situações simples do cotidiano. Perco frequentemente chaves, documentos, canetas. Contudo, não penso ter problema de memória, e sim déficit de atenção. Veja bem, a pessoa está falando que não tem problema de memória, ela tem déficit de atenção. Olha, estou 200 barrigadas de riso para você. Nesse caso, não é nem vaia nem elogio, é uma gargalhada, não tem outra saída. Escuta, o déficit de atenção não inclui memória, nunca. Isso é bobagem, isso aí é o nome que eles arranjaram para o negócio da hiperatividade. Entende? Por isso que é que tem. Agora, o problema todo é mnemônico. Agora, ó, a coisa mais séria é bom a gente lembrar. Dentro dos atributos conscienciais, a coisa mais séria, do atributo mental somático, intelectivo, psíquico, mental, a coisa mais séria é a concentração mental. Então, por exemplo, na verdade, esse débito de atenção é mais um débito de concentração mental também. Se a gente fosse corrigir isso e levar, sabe, até o fim, tem muita coisa para falar. Não é só ele que está falando isso aí. Essa turma também com esse nome também não é o ideal. Porque o processo todo aí envolve a memória, a concentração mental. Agora, esse processo parece ser esporádico, como se falhasse a atenção por segundos. E nesse momento é que eu perco as coisas. Inclusive, para escrever essa pergunta, tive que parar para retomar minha linha de raciocínio. Quer dizer, está na cara que ele está com hipomnésia. Agora, nesta semana, pensei em comprar Ritalina para escrever um trabalho importante da universidade. O senhor acha recomendável tal medicamento nessa circunstância? O que posso fazer para melhorar esse quadro? Ó, Ritalina é um negócio que é um pé na frente e outro atrás, muito cuidado. Tem colocado uma porção de criança doida nos Estados Unidos. Isso é um negócio negativo. É um perigo receitar Ritalina para toda criança que é hiperativa. Tem que estar de olho. Para a criança é um problema. Aí agora eu não sei da sua idade. Quanto mais novo seja você, pior é o remédio na cabeça. Abra o olho com isso. Agora, não recomendo Ritalina, não. Eu te recomendo que você mude a sua dieta, coma mastigando comida forte. E mastigando com calma, comendo devagar. Nada de comer em pé na lanchonete. É comer sentado, devagar, mastigando os alimentos e comer comida forte. Coma aí um mocotó durante uma boa temporada, que isso tudo já vai te ajudar muito. Agora, como remédio, procure tomar Tanacan, mas isso com médico. Vai ao médico e peça para ele para receitar Tanacan para você e ver como é que você toma. Tanacan tem que tomar. O Tanacan tipo 80. Tem que ser aquele que é caro. Não pode ser aí qualquer um genérico, nada disso não. Tanacan que se toma, o médico que toma Tanacan, é esse Tanacan. É o mais caro, porque esse aí é confiável. Ele muda a pessoa no máximo em 3 meses. Agora, depende de várias circunstâncias. Primeiro, tem que tomar um comprimido no almoço e outro no jantar, no meio da comida de sal. E depois, você toma aí alguns meses, 3, 4 meses. Depois você para 1 mês, para não atacar seu filho ou qualquer coisa, devido aos processos que tem aí institui tudo quanto é processo de remédio. E esse aí, às vezes, ataca o filho. Se você sentir, por exemplo, boca amarga de manhã, quando acorda, é preciso de olhar. Professor, outra coisa.
Boca amarga é uma coisa. Uma pessoa, por exemplo, ela pode sentir a boca diferente. Isso é outra coisa do processo bucal mesmo. Tem uma série de condições para isso. Boca amarga é quando a pessoa sente que está amargo mesmo. Aí é que é o processo hepático. O seguinte, a pessoa que quiser pesquisar essa questão da memória, no Globo Repórter, Soro da Memória, teve uma neurocientista lá na Universidade de Caxias do Sul que pesquisou o soro do leite. Ela ensina como fazer, como tomar, está lá na internet. E para reestruturar o cérebro através do sono. Ele age como um sonífero. Você toma 100 ml por noite do soro do leite. Ela ensina como fazer com limão. Não é deixar tem gente que tem alergia a leite, é um dos troços mais bravos. Bom, começa por aí, tem que estar de olho com isso aí. Não, ela ensina, tem o site, tem tudo lá, na universidade. Bom, então a pessoa qualquer Eu experimentei, eu estou experimentando, e meu sono melhorou muito a qualidade. E ela dá esse prazo de 3 meses para você começar a ter o retorno da qualidade da memória. Em matéria de memória, no mínimo são 3 meses. Ela dá esse prazo. Tomando direitinho, se a pessoa for direito, ela começa a ver a concentração melhorar com 1 mês e meio. Isso aí é batata. O Tanacan, por exemplo, funciona. Agora, é o ginkgo biloba. Mas o ginkgo biloba, você sabe, isso aí pode atacar o fígado da pessoa, a maioria desses remédios. Por isso que é bom, a pessoa toma 3 meses, para 1 mês, depois toma mais 3 meses. Agora, que melhora a memória e principalmente a concentração, o ginkgo biloba melhora mesmo. Está comprovado internacional há muitos anos. Agora, outra pergunta aqui. O senhor pode fazer um paralelo ou a diferenciação entre os colecionadores assediados e as coleções que o professor fez de gibi, com a utilidade dos gibis? Gibis é muito importante porque ele aumenta a criatividade da pessoa, porque tudo é feito a partir de um croquis, de uma planta baixa de situação. Então, o início da criatividade começa por desenho. Por exemplo, um arquiteto que desenha na hora aquilo que ele quer fazer é melhor do que aquele que não tem capacidade de desenhar. Todo mundo sabe disso. Um bom arquiteto desenha na hora e muda tudo assim, ó. Esse aí é que é o bom. Então, veja, vamos ser prático, objetivo, direto e realista, né? Então, isso é muito sério. Em matéria de coisa, eu, por exemplo, meu consultório, principalmente no interior, quando tinha problema de mostrar qualquer coisa, eu desenhava. Uma criança, por exemplo, eu desenhava as coisas, dava para ela, pronto. Na mesma hora eu fazia uma média violenta, passava tudo, todos os tropeços eu enfrentava. Então, desenho é uma linguagem que não deve ser esquecida. E a história em quadrinho, a linguagem inicial, vamos dizer assim, a mais pobre, a primária, elementar, rudimentar, é aquela que a pessoa começa a engatinhar. Quais seriam os livros-chave mais importantes que posso estudar em psicologia antes de ir para a especificidade, como foi falado ontem, estude uma ciência? Você tem que procurar os tratados específicos. Ver o tratado daquilo que tem de cada autor que seja essencial. Se você vai estudar psicologia, tem que saber, porque a psicologia tem no mínimo 9 escolas. Precisa saber o que você quer. A melhor delas é uma mais moderninha, que chama cognitiva. Para isso, tem que ver aí os caras da cognição, aí para ver como é que a pessoa entra. O fato de a maioria dos psicólogos afirmarem que eles por si só não conseguem se autotratarem, mas necessitar de outros, se deve ao fato de na academia não ter aprendido o alternativo? Sim, que eles também não fizeram o conscienciograma. Quer dizer, no caso deles seria o psicograma. Os americanos, com os japoneses, um monte de gente, eles cortaram o psicograma desde a década que acabou a guerra. Então isso aí mudou muita coisa. Eles não gostam de analisar as pessoas, eles analisam tudo, menos eles. Agora, isso, os psicólogos estão na onda dos médicos, dos físicos, dos bioquímicos, enfim, eles não estudam eles mesmos.
Gente, a coisa mais difícil que tem é a astronomia, que tem que estudar o astronauta. Eles demoraram demais, muitos já morreram por causa disso, porque não estudaram direito os caras. Eles não querem estudar eles mesmos. Igual o astronauta. Se não for estudar a psicologia dele, como é que fica? Se não for estudar a personalidade dele, aonde ele vai? Já pensou ficar dentro de uma caixa, rodando pelo espaço com um cara louco lá dentro? Isso aconteceu comigo, com um avião. Eu, meu irmão e o cara ia levar a gente no monomotor. E o cara ficou doido, queria voltar de onde nós viemos. Agora, não tinha mais gasolina, ele ia voltar de que jeito? Eu falei assim, não, vamos procurar um campo de pouso ou uma estrada de boi, que seja boa para a gente descer. A gente achou. Né? Então, isso tem que ter cuidado. Como posso compreender a memória psicossomática? A leitura inteligente e técnica se faz de qual maneira? Olha, a memória psicossomática, você tem que examinar os problemas da psicossomática. Pega meus livros aí e veja tudo que fala em psicossoma. Por exemplo, pega os 700 experimentos, que já vai te dar uma boa ideia de uma opção de coisa que tem lá, sobre psicossoma. Agora, a leitura inteligente e técnica se faz de qual maneira? Registrando tudo e com laptop, anotando tudo. Jamais perca tempo com a leitura que não está te enriquecendo em nada. Toda leitura tem que ser enriquecedora. Não perca tempo com bobagem. O que tem de coisa escrita, que é lixo mental puro, é o que predomina nesse planeta. A gente tem que saber. Já assisti vários vídeos, mas não consigo entender, pois os alunos estão muito avançados e vi também sobre o EV. Como posso fazer? Qual a técnica que poderia usar para tentar praticar o estado vibracional? Por favor, poderia me esclarecer melhor? Olha, o melhor é você dar um pulo aqui e participar durante uma temporada das dinâmicas, né? Que assim melhora, acoplamentário, dinâmica, que você vai ver. Porque não adianta, se você está muito jejum assim com EV, é bom ver o globo de uma vez só e ir pouco a pouco através do EV. Né? Com a dinâmica ele vai ter muito mais estímulo. Tem curso de EV. Agora precisa examinar aí qual é. Entendeu? Pois é. Precisa ver quando é que vai ter, né? Para explicar. Gente, eu quero dizer que nós estamos aqui com o processo da temperatura, em Foz do Iguaçu, a temperatura hoje, a mínima está de 10 graus. Amanhã vai ficar de 11, depois de amanhã vai ser 12, e por aí. Ela não vai passar de 15, a mínima, até o dia 18. Vocês já ficam sabendo que vai ficar um pouco frio aí, e olha bem, é igual a chefa lá, a Dulce, aí, isso, vocês já estão de fular, etc. É a época do fular, eu estou só lembrando. Agora, como eu disse aí no início, 9 de nove de 2009, quarta-feira, é dia de casar nos chineses. É o dia da felicidade. Enquanto aqui o povo está morrendo, estão deslizando as casas, desmoronando não sei o quê, enchente em São Paulo, está uma loucura o negócio. A terra é assim, uns riem, outros choram. Outros choram, outros riem. A vida é assim. Hoje é o dia da felicidade chinesa. Professor, está cheio de inundação todo lado. Professor, aqui na fatologia, embaixo, na quinta linha, de baixo para cima, tem ali a força do preconceito travando a memória pessoal. Você pode explicar o que é? Por exemplo, uma pessoa ela tem um preconceito qualquer, de etnia, de religião, de arte, de emoção, qualquer coisa assim. Quando toca um assunto que mexe naquilo, ela já tem uma ideia formada, já vai criar problema. Ela, às vezes, não gosta daquele assunto, ela não grava o assunto. Ela não grava o nome da pessoa que está envolvida com aquilo, ela não guarda o acontecimento, o local que é. Então, isso prejudica a memória da pessoa. Entendeu? Então, uma pessoa preconceituosa, ela não tem memória completa. Isso é regra. Agora, eu vi isso quando era acadêmico de medicina. Comecei a estudar e comecei a defender essa minha hipótese. Muitos quiseram debater comigo, eu joguei todo mundo no buraco. É só olhar que eu tenho razão. Não adianta vir que não tem.
Agora, isso nunca foi muito escrito, nunca foi falado. Eu nunca vi um tratado sobre esse assunto dentro da mnemônica ou da mnemotécnica. Mas o processo é sério. Se uma pessoa ela tem a priorismose, a memória não é boa. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês, tem um negócio, ó, isso aqui até lá na recepção eles estão distribuindo. Chama-se CRAS. Isso aqui é uma grande coisa de Foz do Iguaçu. É da Prefeitura Municipal aí do Paulo. É a Secretaria Municipal de Assistência Social. CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. De horário de atendimento, das 8 às 18, todo dia. O que é o CRAS? Centro de Referência de Assistência Social. É uma unidade pública estatal de assistência social de base municipal, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à prestação de serviços e programas socioassistenciais da proteção social básica às famílias e a articulação desse serviço no seu território de abrangência, de modo a potencializar a proteção social e atuando na perspectiva da intersetorialidade com as demais políticas públicas. Estrutura-se como porta de entrada unificada dos usuários do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, para a Rede de Proteção Social Básica e referência para encaminhamentos à proteção especial. Qual o objetivo? Prevenir situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Quem pode ser beneficiado? Veja só o texto como está bem escrito. Pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos, com vínculos familiares, comunitários e de pertencimento fragilizados e vivenciam situações de discriminação etária, étnica, gênero ou por deficiências, entre outros. A perfeição isso aqui. Matéria de processo público é uma das coisas mais bem feitas que eu vi até agora por aqui. CRAS. Não esqueça disso, CRAS. Olha, lembra de crase, que vocês não vão esquecer, já que nós estamos falando de memória. Crase. Crase. Professor. Então, ó, vê se vocês vão crasear a ideia para guardar o que existe o CRAS. Quando tiver um processo localizado, problema de favela, alguma coisa qualquer, é o CRAS. É só aí acrescentar que tem equipes que são daqui da Conscienciologia, que estão trabalhando lá, fazem as visitas, eu sei as famílias. Por isso que é que nós temos o impresso tudo aí na recepção. Sobre o tema de hoje, eu queria fazer uma pergunta sobre o momento que a pessoa grava algumas palavras que não são no idioma que ela costuma usar. Ela consegue fazer a fixação em outros idiomas. Isso tem alguma lógica, alguma explicação mais razoável para o aspecto? Não? Às vezes é porque ela gosta do outro idioma, porque achou que é bonitinho, faz médio. Não, às vezes é um idioma até que a pessoa não fala, ver, né? Tem que ver. Agora, o problema é o seguinte, uma pessoa que precisa de lembrar a palavra, ela não deve esquecer. Se ela esquece, ela tem hipomnésia. É isso que tem que ser tratado. Seja o que for, para o idioma que for. Se o processo ela precisa, pelo trabalho dela, acabou. Poderia também se estabelecer uma hipótese do fato da pessoa gravar algumas palavras mais fundo, dependendo do contexto em que ela está vivenciando, a questão até da própria emoção, está conjuminando. Não, o processo para gravar as coisas, existe muitas técnicas. Agora, o mais importante é registrar aquilo que a pessoa interessa. O interesse da pessoa num determinado assunto faz ela guardar a palavra. Outra coisa, todo mundo sabe que um assunto que a pessoa gosta, ela não esquece. Você está entendendo? Sim. Não precisa de fazer força, porque ela lembra. Então, o problema é emocional, instintual, animal, influi no processo da memória. Entende? Se a pessoa souber julgar com essa predileção, essa, vamos dizer, essa tendência dela, a vocação, a preferência, a predileção, o estilo, ela ganha com isso. E ela guarda mais as coisas.
Entende? Sim. Eu posso fazer uma pergunta sobre o verbete de ontem? 10 pratas. Né? Um minuto. A minute. Na página 42, em Conviviologia, o senhor fala sobre a memória visual da imaginação. Eu queria... Memória visual da imaginação. Uma pessoa, ela pensa num negócio, bate um assunto, ou ela lê lá e bate um assunto na cabeça dela, ela às vezes lembra de um episódio, uma cena, alguma coisa. Isso é a imaginação dela que mexe com o processo da memória. Então, existem memórias como se ela tivesse um balão. Junto do balão, ela tem uma ilustração. Balão, no gibi, Sim. é aquele negócio que a gente escreve, que tem o que quer que vem escrito, o que o personagem falou. Então, desenha o personagem, tem um balão que fala e vai direto para a boca do cara. Sim. Agora, aí, na memória, existe um balão que é da ilustração. A pessoa pensa e, na mesma hora, tem ilustração. No gibi também Tem eles a usam relação, né? O fato com o que ela pensou na hora. Tá. Então, essa que é a memória imaginativa, no caso da ilustração. Agora, o nome certo disso é a pictográfica. A pictografia. Agora, a pictográfica, da pictografia. Agora, a pictografia, no próprio gibi, usa a pictografia. Ele já é uma pictografia que usa outra. Então, por exemplo, você já deve ter visto, na hora que a pessoa está danada da vida, em vez de fazer um palavrão, eles colocam como se fosse uma opção de raio e chovendo. Aquilo tudo é pictográfico. Então, veja, existe o balão pictográfico de ilustração. Tá bom. Eu queria dar um anúncio. Eu repassei um e-mail aqui para alguns grupos do CAEC. Foi o Alexander que mandou para mim. Eles estão fazendo um movimento que o governo do Estado colocou um link, depois eu posso ver o link e passar para quem quiser, sobre haver fumódromos nas cidades, locais específicos. Então, estão fazendo um movimento para a pessoa para votar contra. Tem um link do governo do Estado para votar sim ou contra implantarem fumódromos nas cidades no Paraná. Módulo de quê? Fumódromo, lugar para fumar. Fumódromo. Ah, sim. Fumódromo, todo mundo está contra isso aí. Esperamos, né? Esperamos que dá. Vamos ver o que dá. Né? Professor, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, o senhor coloca lá a correlação da hipomnese com vários aspectos. Eu queria que o senhor me explicasse, se puder, os efeitos fisiológicos dessa correlação da hipomnese com a intolerância alimentar. Às vezes, um assunto que a pessoa está estudando, por exemplo, e ela vai trabalhar com aquilo. Então, ela às vezes tem alergia àquele material, aquilo lá perturba a memória dela. Então, uma pessoa, por exemplo, ela vai trabalhar lá com o Roberto, trabalhar com a natureza. Chega perto de uma árvore da aroeira, ela tem alergia, aquilo cria um problemão para ela, piora a memória dela. Entendeu? Então, o processo mnemônico, ele pode ser afetado por tudo isso aqui. Por exemplo, o processo da intolerância alimentar. Uma pessoa intoxicada, ela às vezes acaba com a memória. Tem gente, por exemplo, que tem um resfriado, ela cai a memória. Agora, isso eu não estou falando do envelhecimento, porque o envelhecimento é pior ainda. A tendência da pessoa é ficar com todas as suas lembranças do passado. Inclusive, se ela é poliglota, ela esquece todos os idiomas recentes e fica com o seu nativo só. Idioma nativo, do berço. Sabe? Então, isso tudo são as influências do tipo da pessoa. Agora, você tem que lembrar isso aqui. Para mim, minha opinião, todo mundo tem alergia, tem idiosincrasia, tem intolerância alimentar e tem intolerância medicamentosa. Depende qual. É o que ninguém sabe. Às vezes a pessoa nunca teve nada, porque nunca passou por aquilo. Entende? Entendi. Então, o problema é ver. Agora, isso influi toda a cabeça. Não é só a memória, não. Influi os atributos mentais, psicológicos, as faculdades mentais da pessoa. Tem pessoa, por exemplo, que
tem um resfriado que altera tudo. Inclusive, tem aquela anedota do Walt Disney com o Pato Donald. Ele ficou resfriado, virou cantor. A hora que acabou o resfriado, acabou a voz. Entendeu? Enquanto ele estava resfriado, ele estava ótimo para cantar. Foi um cantor, deu um efeito danado. Aí ele perdeu o resfriado, acabou a voz, pronto, deixou de ser. Isso é história em quadrinho do Pato Donald. Tá certo? Virou barítono. Tá certo? Tenor. Entendi. Tá bem? Pode falar, Rosa. Também da tertúlia de ontem, o senhor tinha falado na exemplologia o potencializador da memória em 3 tipos, né? O somático, psicossomático e mental-somático. Todos 3 eram positivos, na minha opinião. Aí, assim, eu queria saber se tem, se o ideal é o equilíbrio mesmo dos 3, ou se tem algum deles que seja privilegiado. Toda vez que a pessoa tem um micro-universo equilibrado, tudo melhora tudo com ela. melhora. Sim, mas assim, Tem que lembrar isso. para melhorar... A saúde, por exemplo, ela tende a melhorar tudo que a pessoa tem, né? Então, o negócio aqui, os 3 exemplos positivos é para poder chamar a atenção para melhorar chamar os 3. atenção para a rigidez, Dos 3, né? para a normalidade da pessoa. Quanto mais normal, melhor, né? O processo todo é o seguinte, a evolução, né, é o caminho do máximo, the best. Entende? É o maximum. Então, o processo todo é esse. Se a gente conseguir levar tudo direito, é o ideal. No caso do potencializador da memória psicossomática, o senhor estava falando há pouquinho aí que, por exemplo, o preconceito, que não deixa de ser emoção, ele atrapalha a memória. Mas quando você gosta de alguma coisa, você ajuda a memória. A maioria perde muito devido ao psicossoma. O que o psicossoma traz de útil para a maioria é um percentual menor do que aquilo que ele traz de ruim. Mas, ao mesmo tempo... Devido o quê? Devido ao egoísmo humano. Porque o egoísmo ele se manifesta muito pela emoção, né, do processo. Mas, ao mesmo tempo, quando gosta de alguma coisa, você aprende melhor e você guarda melhor. Não, Mas e você isso guarda é o lado mais. bom, então, do negócio. Quem gosta de uma coisa não esquece. Mas isso não é emoção? Até um certo ponto, mas veja, isso é um percentual pequeno. A maioria, a pessoa só pensa o ruim. Chega a pessoa, ela logo vê os defeitos dela, ela não vê o lado bom. A maioria é assim. E outra coisa, não é gente que veio da baratosfera, não. É gente que você conhece aí, que você tem contato todo dia. Está cheio deles aí. Saiu na rua, você vai encontrar gente assim. Todo lado. Em qualquer lugar. Seja nos jardins, o bairro dos Jardins de São Paulo, dos Granfinos, ou seja, nas favelas cariocas. Todo lado a mesma coisa. É a vida. Agora, o problema nosso é manter o equilíbrio. Lembra que ontem eu falei sobre a equilibriologia? Na hora que o senhor falou do equilíbrio, eu peguei o microfone para fazer essa pergunta, só que não deu tempo. Equilibriologia. Não. Agora, precisa ver o equilíbrio nas várias áreas, como é que isso funciona, de que modo que é. Eu vou ver se eu faço. Agora, em termos assim de... tem que fazer o equilíbrio de todos, mas assim, a maior dedicação, poderia dizer que tem que ser mental somático, eu não posso dizer isso. Olha, mental soma está sempre na frente, o resto é o resto. Tá. Esquece o resto. Nós todos caminhamos para ir para o mental soma. Eu falava com o cara, vem cá, você dá muito valor para o seu futebol. Já pensou, você está muito atrasado. Já pensou se você fosse evoluir para ir para o pé? Você tem que ir para a cabeça. Agora, futebol é o cérebro no pé. Isso é que eu chamo de consciência podálica. É um atraso de vida danado. Agora, pensa bem, século XXI, com todas essas conquistas tecnológicas, havendo uma reurbanização da Terra, você vai centrar todo o seu trabalho, seus horários, suas energias, seu tempo no futebol, quer dizer, nos pés, na pré-Kundalini, é muita regressão. Agora, quem gosta disso, está certo. Ele ainda está próximo da topeira,
né, do ornitorrinco, entende? Do gambá. Está perto, isso aí a gente entende. Eu, aqui, respeito as posições evolutivas de todas as pessoas. Aquelas que estão abaixo de mim, as que estão no mesmo nível, e aquelas que estão acima. Faz parte do serviço. Mas eu sou realista com isso. Eu não acho, por exemplo, que eu sou topeira mais. E por incrível que pareça, a responsabilidade de vocês é enorme, porque eu também acho que vocês não são mais topeiras. De modo que vocês têm que aguentar o que a gente fala aqui. Entende como é que é? Isso é muito bom, mas também é muita responsabilidade. Não só para mim, mas para nós todos. Cognição é responsabilidade. Hoje existe à venda no mercado hologramas que supostamente contêm frequências que reagem no nosso campo energético, ampliando assim a comunicação de cada célula, aprimorando o equilíbrio e força. Isso é possível, ou seja, um holograma pode de fato atuar em nosso campo energético? Olha, poder pode, devido ao processo da energia, aquele negócio da energia da pirâmide, a energia da forma, mas olha, essas coisas são muito assim, tipo água com açúcar. Por exemplo, a pessoa vem falar para mim assim, os florais de bar funcionam? Funcionam. Começa por uma grande sugestão, é uma hipnose. A mesma coisa é isso aí. Se tem sugestão, hipnose, a pessoa se dá bem, hoje em dia, as próprias cenas repetidas na televisão pode ser uma sugestão subliminar. Então, tudo é possível. Só que eu não dou valor para essas coisas. Em alguns sonhos percebo que estou dormindo, sonhando. São sonhos lúcidos ou estou percebendo que estou projetado? Eu te pergunto, você tem que examinar você. Onde é que você estava? O que você estava fazendo? Você viu alguma consciência? Se for projeção, por que não consigo sair do estado onírico e passar para o estado de projeção? Porque você é calouro, jejuno, está começando, tem que fazer força, estudar. Pega lá o livro Projeciologia e a primeira técnica que você deve usar é da imersão projeciológica. Pense na projeção dia e noite. E pense o seguinte, qualquer hora você vai pensar, eu estou dormindo ou estou acordado? Pronto, você vai obter a lucidez mais rápido fora do corpo em pouco tempo. Existe alguma técnica que posso usar na situação para passar do sonho à projeção? Sim, olha lá, Projeciologia. É um livrinho que eu tenho aí, que a gente já publicou, já faz alguns anos, e a última edição está em 10ª edição. O povo falou que o meu livro não ia nem na 3ª, ele está em 10ª. Que seja poucos volumes, mas eu acho que já passa de mais de 20 mil total, né? Já é alguma coisa, né? Ninguém pode falar nada. O livro tem mais de 1000 páginas, como é que é isso? O livro de 1000 páginas daquele tamanho, precisa ver o total dele, equivale a quantos de 200 páginas? Isso também teria que acrescentar. Se ele tem 20 mil e ele vale 10 dos de pequeno, então ele está com 200 mil exemplares, está certo? O vegetarianismo prejudica a memória em todas as pessoas? Não. Em algumas prejudica. Se a pessoa não comer direito, comer sempre as mesmas coisas, vai comer só taioba. Ela não vai melhorar da cabeça. Tem que variar um pouco. Tem que comer o jardim inteiro. E não apenas um canteiro separado aqui, que está ali, só aquilo lá. A pessoa só come cenoura. Eu gosto muito de cenoura, mas não pode ser só cenoura, tem que ter outras coisas no meio. Então, isso tudo a gente tem que ver. Olha bem que existem os processos, por exemplo, da maçã, né, um pomar. O negócio é comer o pomar inteiro. Se a pessoa estivesse aqui, eu ia falar com ela para passar debaixo lá da moreira, que ela vai comer a mora no tapa, né? Porque não tem jeito. A moreira nossa, aquela grandona que a povo passa por baixo, já dá para colher com a boca, tipo bicho. De modo que vocês podem bancar os colibris, entende? Comer com a boca, tipo passarinho. Isso é o máximo, dá uma bocada. É a boca dela, a boca dela. Professor, aqui na página 45,
Em interaciologia, A interação memória cerebral, holo-memória. isso. O que você está querendo? Para chegar na holomemória, a gente tem que ir sobrecarregando a nossa memória cerebral, Não, curto a prazo, longo prazo? holomemória, Como é a que chega? pessoa só chega, a meu ver, por 2 caminhos simultâneos. Primeiro, ela tem que trabalhar com a mnemotécnica, essa que nós estamos falando aqui hoje, a mnemoteca vocabulária, essa é uma delas. Ela tem que trabalhar com todos os tipos de mnemotecnias que existem. Mas, junto com isso, tem um outro lado, trabalhar com parapsiquismo. Sem isso não vai, por causa da retrocognição. Então, a primeira coisa que a gente recomenda para a pessoa, vá ao laboratório de pensenologia, depois do de retrocognição. Isso é para começar. Aí vai depender do temperamento da pessoa, o sistema nervoso dela, a situação dela, para a gente recomendar os outros laboratórios. Se ela é agitadinha, ela tem que ir logo em seguida por mobilidade física viva. E por aí vai. Se ela cria muito problema com os outros, ela tem que ir para a cosmoética, examinar aquilo com calma. E por aí vai. Nós temos nesses laboratórios uma drogaria, quer dizer, uma rede de farmácias. Sabe como é que é? É uma rede circular de farmácia que a gente fez. São drogarias, é uma rede de drogaria. É a drogaria CAE que chama. São 17 farmácias. Tem remédio para vários tipos, várias áreas de patologia. Tá certo? O senhor trouxe a questão do gostar para estudar, né? Para conseguir gravar. Aí tem o aspecto do parapsiquismo. Talvez, então, o fato de você gostar de aspectos específicos e unir com o parapsiquismo... Olha, gostar aí é o positivo que você está falando, Sim. que eu disse. Mas Isso. tem um outro aspecto negativo. Aquela pessoa, por exemplo, tem medo de parapsiquismo. Pronto, ela já bloqueou tudo. Sim, aí já... Então, medinho à toa, pronto, dá tudo para trás. A pessoa não pode ter medo. E outra coisa, parapsiquismo só pode pôr banca quem tem competência, né? Uma pessoa que está com medo não funciona. Uma das primeiras coisas que eu sempre falei, que o povo chega para mim, assim, você tem medo de quê? Não dá nada. Uma pessoa, por exemplo, se tem síndrome do pânico, tudo isso aqui que eu falo, a maioria das coisas não funciona com ela. Ela já bloqueou. Ela já, antes de chegar, ela já era. Você está entendendo como é que é? Agora, a junção de uma técnica parapsíquica para ajudar a gravar, talvez seja aí uma hipótese Não, as interessante. técnicas todas são essas que eu estou falando. Tem que Sim. começar, a primeira coisa é olhar sua concentração mental. Ok. Depois ver o nível da sua atenção. Na atenção, o ponto mais importante é a atenção dividida, que é muito avançada, que exige muito. Então, você tem que começar com associação de ideias, autojuízo crítico. Para isso, você faz comparações, cotejos, confrontos paralelos. Conúncios. E por aí vai. Agora, junto com isso, a coisa séria é o estado vibracional. Você mexer no estado vibracional, você vai limpar, vai evitar os bloqueios na cabeça, tudo melhora muito mais. Entende? Aí entra o parapsiquismo. Gente, com o passar do tempo, toda pessoa fica poderosíssima no estado vibracional. Dentro do holopensene dela. Ela é mais forte que todo mundo ali dentro. Isso é impressionante. O dia que a pessoa, por exemplo, isso já aconteceu com algumas pessoas, já vi isso com mulher, com homem. O dia que a pessoa chega e fala assim, Valdo, eu agora estou entendendo o estado vibracional. Tudo mudou na mesma hora comigo. Eu tive lá uma crise, ia voltar aqueles negócios meus do passado, julguei o estado vibracional, na mesma hora melhorou tudo. A pessoa viu que ela melhorou. Outra coisa, ela não apelou para ninguém, ela não fez prece, ela não precisou de defumador, ela não precisou de nada, só a vontade dela com a energia. Isso é o máximo. Quando a pessoa chega nesse ponto, fala assim, ó, você acabou, você está formado. Como no West Point, pode jogar o chapéu para cima. Você está formado. Isso aí é o máximo. Agora, veja, é isso que as pessoas têm que chegar. É chegar nesse nível da autossuficiência energética. Agora, veja, eu consegui isso muito cedo na minha vida, por isso que eu não só
contorno as coisas, de vez em quando engulo as coisas. Por isso que eu sou determinator. Eu não sou obtuso, estaborne, temoso, não. Eu sou muito pior do que isso. Comigo, eu sou alto e perdoador. Então, não tem errinho pequeno comigo. Se eu errar, um errão grande por insuficiência, por, vamos dizer, inexperiência, porque eu não sei. Mas agora, errar daquilo que eu sei, never. Neca de biribitiba. Comigo, não. Você está entendendo? Agora, veja, isso são muitos anos assim. Agora vem, por exemplo, a Consciex. Eles trazem aí, né? Porque hoje a maioria é trazido. É difícil estar atacando as minhas coisas hoje do jeito que eu sou, no ambiente que eu trabalho. Chega em alguns segundos, às vezes alguns minutos, quando o negócio demora mais, alivia tudo, aquilo limpa. Gente, isso é que é a autossuficiência. Agora veja, vocês, a maioria dessa turma que é a habitué aqui nas nossas coisas, habitué, todo mundo já tem capacidade para isso, está na sua mão. O que vocês estão esperando? Os cursos que a gente tem, as indicações, os laboratórios, os livros que nós temos, os cursos que são dados, a tertúlia aqui para vocês perguntar o que bem entender, é a autossuficiência. O que vocês estão esperando? O que o senhor, só uma pergunta que eu fiquei curiosa agora. O senhor disse que de vez em quando engole as coisas. Em que sentido? O senhor poderia dar um exemplo? Não, eu, por exemplo, eu estou fazendo assistência. De vez em quando eu banco, porque eu sou ignorante. Não sei nada disso. Às vezes estou com carrada, cansado, careca, ó, careca de tudo, de saber daquilo. Mas você tem que fazer o rapport. Você tem que ficar naquele nível da pessoa. Se você ficar muito distante, você fica aqui distante, não dá. Agora, veja, isso tudo é didática. A didática não é só falar a verdade, é falar a verdade na hora certa. Então, tem uma hora que, às vezes, não é a hora de falar a verdade. Então, existe a omissão da verdade conforme o tempo, o espaço, a cronêmica, a prosêmica, a força presencial do povo, o ambiente, o holopensene. Agora, você não pode fugir da verdade. Isso aí é que é o X. Você tem que ficar com isso, porque senão, aí quem vai receber da cabeça é você mesmo, né? Porque o negócio vem, é o retorno. Vem a rebarba, é o revertério. Agora, o que eu vejo é isso. A coisa melhor que tem na vida é você ver que hoje aconteceu alguma coisa. Você superou aquilo com o processo de energia dentro da sua assistência. Isso mostra que até ali você está bem. Então, todo o seu passado já morreu. Por quê? Na última vez que você está precisando, tudo está funcionando bem com você, acabou. Agora, a hora que você mantém isso 1 ano, 2, 10, 20 anos, acabou. Agora, veja, esse aqui é o caminho da semiconsciência. Eu, por exemplo, eu sou impressionado com o quê? Com o transmentor, porque ele é evoluciólogo. Agora, para chegar até lá, eu tenho que dominar a dispersidade, a semiconsciencialidade e o processo do teleguiamento. Entende? Agora, eu tenho extrapolacionismo disso, mas eu não domino isso. Uma coisa é você fazer uma força danada e fazer aquilo esporadicamente. Outra coisa é você fazer a hora que precisar com o pé nas costas, sem fazer careta. Aquilo que eu falo. Uma coisa você vai cantar, "Oh, sole mio", e faz milhões de caretas, um esforço danado. E o outro não, o cara que canta sem esforço nenhum. Esse é o que domina. O problema nosso, então, é o da dominação dos nossos impulsos, das nossas reações, dos nossos caprichos. Enfim, acabar com os trafalhos e pôr os megatrafores. No processo assistencial, isso que o senhor traz no nosso nível aqui é muito sério, porque você pode constantemente estar fazendo assistência se dominar a hora certa, o momento certo, e aquela Agora, linha. Do jeito que é que eu estudo, Fafá, Sim. meu negócio é o transmentor. Vê o que é que você precisa. Você está onde?
Cada um deve fazer seu plano. Não, meu objetivo é esse, acabou. Não interessa. Que chova canivete, que chova, vamos dizer, cimitarra do céu, não interessa. Eu tenho que ir em frente. Agora, essa aqui é a ideia javalina. Está entendendo? Da decisão. É o processo da constância, a tenacidade. Esse é o caminho. Eu não vejo saída para isso, não. É só essa a solução mesmo. Sim. 5 segundos, né? Então, eu queria saber, Valdo, até que ponto o problema de holomemória, de parapsiquismo em geral, do desenvolvimento paracerebral, e até que ponto isso para Consim é mais das circunstâncias intrafísicas. O problema de memória, antes de mais nada, é um processo, como todos os processos, de hábito da pessoa. Tem gente, por exemplo, que não pensa na memória. E às vezes ela tem uma boa memória. Já tem outro que não pensa na memória e não tem memória nenhuma mesmo. Então, o processo todo é hábito. O que a pessoa pensa a respeito disso? E ela tem que levar isso em consideração e ver o nível que ela está e repor as falhas, as deficiências. Agora, memória. Ninguém tem uma personalidade adequada se ela tem hipomnésia. A vida vai falhar demais, vai estar falhando demais. É inevitável, não tem saída. Porque ela não tem, a memória não compõe... é uma das coisas que mais criam falhas, fissuras, dependências, deficiências, entendeu? Transtorno, distúrbio nas pessoas, porque, a memória. Porque às vezes ela pode ter aquilo, né, mas não enxerga, não acessa. Eu, por exemplo, olha aqui, ó, eu já mostrei, inclusive eu tive que falar uma vez nos Estados Unidos sobre isso, um conscientista. Assim, ó, um monte de gente suicida porque tem hipomnésia. Tem o quê? Você fala assim, não, mas o que você quer dizer com isso? A pessoa vai tomar um remédio, ela não tem atenção, não olha para nada, e toma um outro no lugar que às vezes está tudo junto, que aquilo é da outra pessoa da família, está lá no banheiro, ela empacota na hora. Eu conheço gente que quase se matou. Agora, o processo de hipertensão, eu já vi casos que eu falei assim, essa pessoa morreu sem querer, ela não suicidou, isso foi sem querer. Isso é hipomnésia. Tá, e no parapsiquismo, agora estendendo um pouco, no parapsiquismo em geral, não só na questão da memória. Pois é. O problema, às vezes, pode ser mais de desenvolvimento, ou de não desenvolvimento paracerebral. Aí, nesse caso, o parapsiquismo como consciex, do que para Consim, a restrição, o restringimento do cérebro físico. Nós não podemos falar de cara sobre memória com os outros a partir de parapsiquismo. A pessoa, por exemplo, na projeção, ela quer fazer projeção. Na projeção, a coisa muito importante é a memória, porque ela tem que lembrar, tem que ter rememoração das vivências extrafísicas. Se ela não tem boa memória na vigília física, esqueça a projeção, que ela não vai lembrar de nada. Se ela não lembra aqui, como é que ela vai lembrar de lá? A projeção é uma duplicidade de skills, de talentos e de dons da pessoa. É uma segunda vida que a pessoa vai ter. Então, a primeira coisa que precisa é a memória. Então, o parapsiquismo precisa do psiquismo ativo para... Mas agora não se pode falar em parapsiquismo uma pessoa primária em matéria de faculdade mental. Não, aí esse caso é o contrário. Paracerebralmente ou mentalmente ela é deficiente, aí mesmo sendo ativa psicicamente, não tem recursos mentais mesmo. Né? Agora, tem que ver todas as interferências, as interseções negativas ou patológicas. Então, você está dizendo, a saúde cerebral, psíquica, né, convencional, é importantíssima para também, premissa. Né? O caminho é esse. Se você colocar o parapsiquismo no lugar certo, na hora certa, na vida da pessoa, qualquer um desenvolve parapsiquismo numa vida. Mas tem que colocar adequadamente. A idade ideal é desde pequeno, né? Tudo a idade ideal é desde pequeno, porque o pior período da vida humana é a infância. Se uma pessoa conseguir superar a infância sem inculcar nada e sem criar deficiência para amanhã não estourar, isso é ótimo. É o ideal. E se já perdeu?
Hein? Mas se perdeu a memória, já foi, já era. O que é? E se perdeu a memória, já era, não? Não, existe processo de recuperação da memória. Precisa de ver por que perdeu, qual a idade da pessoa, qual o transtorno que causou aquilo, o que é que ela pretende na vida. Pelo seguinte, o próprio trabalho ajuda demais a pessoa a lembrar das coisas. Aí é que entra o que eu estava falando lá para a Fafá. Entra o processo da emoção, do instinto. Tem que julgar com aquilo que a pessoa gosta. Vão ver a preferência, o favoritismo dela, a tendência que ela tem. E caminhar por ali. Ela recupera a memória. Eu já vi pessoas que queriam me dar fundos, mundos e fundos. Porque eu não cobrava nada lá em Uberaba de ninguém, você sabe, era clínica gratuita. Vinha pessoa com aqueles casos que já tinha passado tudo quanto é lado, até no exterior. Eu começava a mexer com as energias, tirava os bloqueios da pessoa e dava a indicação como é que seria a vida dela a partir daquilo. E eu falava o seguinte, senta aí, tem papel e tem caneta, escreve tudo. E sabe assim, a minha prescrição, era ela que escrevia a minha prescrição, para não esquecer. Porque senão, amanhã, ela ia falar, não estou lendo o que ele escreveu, não sei mais nada. Agora, tudo eu falava isso na cara da pessoa. Não, escreva você, que eu não quero que tenha dúvida sobre isso. Você vai mudar a sua vida agora assim, 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 assim. Aí a pessoa melhorava, minha filha, chegava, era assim que eu ganhava leitão, ganhava tudo quanto era tipo de boi, de vaca lá, as reses, piano, caminhões de macarrão, carro. A primeira maguete que fizeram em São Paulo levaram para mim. Porque eu não cobrava nada de ninguém. O outro mandou um piano de cauda. Não, o Valdo precisa de fundo musical para o trabalho dele. Isso já não pode ser da pessoa, se a pessoa já tem isso desde criança. O que é? Tem o quê? A falta de memória, ou Não, de uma ela não tem determinada desde criança. memória. Isso aí Existe vem do isso? passado dela, da paragenética. Tem que atacar a paragenética dela e ela saber o que é isso. O caminho aí no nó górdio é ver o Buzides. O que é que dói? Onde é o megafó? Vamos atacar o carnicão e extrair o processo. Esse é o caminho. Agora, ó, psicologicamente, os piores carnicões que a personalidade tem são psicológicos. São esses que a gente tem que tirar. E outra coisa, quase sempre eles são amortecidos porque são feito uma mordaça. A pessoa, ela fica calada, ela coberta, um acobertamento. Quer dizer, isso pode juntar lá com aquele quarto escuro lá que você falou. É um contexto. Sim, é um quarto escuro. É um quarto escuro. Quer dizer, uma coisa alimenta a outra, que alimenta a outra, e a gente não vai descobrindo. O pior da descobrindo. história, que teve um cara que eu fui falar esse negócio de quarto escuro, eu falei assim, Valdo, eu não tenho quarto escuro. Eu tenho diversos andares com uma galeria de quartos, que é uma loucura. Entende? Aí eu falei assim, mas como? Tem na área emocional, tem na área intelectual, tem na área artística e tem na área até esportiva. Eu tenho lugar, tudo guardado, escondido. Eu tenho vergonha de falar. Ó, só de pensar, veja, eu já estou ruborizado. Isso é o cara falando. Agora, veja, existe pessoa assim mesmo. Mas é que na hora que você fala desse quarto escuro, dá a sensação que a gente, quer dizer, a gente sabe, mas não sabe. Não está claro, Escuta, é difícil de a gostar. maioria tem. Agora, eu para Sim. mexer, aqui, ó, eu para mexer com os homens, geralmente o homem, quando ele é muito enfatuado, cheio de si, etc., eu viro para ele e falo assim, já que você tem alguma coisa, você está escondendo, você não quer falar, então vamos lembrar de uma coisa. Quais foram os pecadilhos mentais que você cometeu quando tinha 18 anos? Vamos ver, fala. Não adianta querer esconder, porque você cometeu. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo coisa nenhuma. Eu estou só falando para ele, porque está na cara que tem. Entendi. Chega, Agora, começa do então, pequenininho, ele né? fala assim, não, mas eu não tenho nenhum. Fala assim, você não roubou nada até os 18 anos? Nem uma fruta, nem subiu no abacateiro lá do vizinho? Não teve nada? Alguma coisa nesse sentido?
vendo? Aí, então, a pessoa começa a se desdobrar, ela começa a se desfolhar, a se abrir. O caminho todo é esse. Quer dizer, é o fio Agora, da meada para chegar lá no quarto escuro. Veja, o Freud, coitado, arranjou aquele negócio da livre escolha. Não, vai falando tudo. Fogo, incêndio, entende? Carro, roda, e por aí vai. Aquele negócio todo, tudo ele visava ver se encontrava alguma coisa nesse sentido. Agora, coitado, ele lançou mão de uma coisa assim, muito bobinha, né? A psiquiatria é mais forte do que isso, vai direto aos finalmente. Ele era médico, ele estudou essas coisas, mas você sabe que ele fez isso porque ele não era bom de hipnose, né? Que ele estudou com um cara que era o maior hipnotizador da época, mas ele não conseguiu, então ele lançou mão da livre escolha. E aí junta isso, então, lá no CPC, porque aí o CPC começa a puxar o pequenininho que vai... Quando a pessoa tem alguma coisa assim, você fala para ela, olha, você tem que fazer um código pessoal de cosmoética. Como é que você vai fazer se você não quer enfrentar você mesmo? Agora, para você hoje tem a Conscius, tem o consensograma. Você pode fazer, primeira coisa, o consensograma. Olha bem, você sabe que lá no Rio, o que eu dei desse exemplar do consensograma para os outros, não está no gibi, né? Eu atendi os outros dias a situação, falei, está aqui o consensograma. Eu receito para você a folha tal, para começar. A saída. Para a pessoa ver o que é que ela quer. O consensograma tem lá todos os pratos, você pode escolher. A refeição. Entende como é que é? Divida as folhas de avaliação. Agora veja, não adianta saltar de banda. A gente tem que enfrentar a situação. Conosco, então, a fratura exposta, o soco na cara, não erra. É tudo feito na cara, não erra. Vai direto para o nariz. Mas fala. Professor, só voltando um pouco ao assunto anterior que o senhor estava respondendo para a Fabiana. Com relação ao processo das energias, a gente pode afirmar que uma pessoa que aprende a dominar o estado vibracional, que aprende realmente a trabalhar com as energias, ela sai do quadro de voliciopatia? Seria uma das condições prioritárias para ela sair do quadro da influência de consciências extrafísicas doentias? Não, ela não sai, presta atenção, ela entra. Mas ela entra pela vontade dela. O povo interpreta isso tudo errado. O problema nosso não é fugir de nada, é avançar sobre tudo. Por exemplo, o problema nosso não é de contornar, igual o rio que contorna, entende? Os obstáculos, não. É engolir o obstáculo. Então, veja, vamos entender bem isso. Por que você não pode fugir? O desperto é o desassediado permanente total. O que eu falo? Quem é que é o mais assediado? É o desperto. Por quê? Ele vai ao encontro dos assediadores. Você está entendendo? Porque ele começa a fazer, como profissional, a desassedialidade de alto nível. Então, como ele já está agora preparado, ele é o bombeiro que está com escafandro contra o fogo. Ele não pega fogo dentro do incêndio. Você entendeu ou não? Então, veja, ele tem o corpo fechado. Então, é o bombeiro de corpo fechado perante o incêndio, o fogão. Agora, veja, o fogão não atinge ele mais, ele está pouco ligando. Então, veja, ele não deixou de ser assediado, pelo contrário, ele mesmo provoca o assédio de propósito para poder fazer assistência. Agora, ele não sofre assistência mais. Essa que é a dificuldade que todo mundo tem para entender isso aí. Então, uma pessoa que está no quadro de voliciopatia, é um voliciopata, assim, não tem continuismo, tem dificuldades de manter a atividade que faz, seria essa mesma postura que o senhor está colocando? É assim que ela vai vencendo, vai superando a problemática? Existe agora, vamos dizer, um preço para essa condição toda. Uma pessoa, por exemplo, na hora que ela não tem mais assédio, ela se torna bem diferente, não é da média.
é de mais de 90% da humanidade. Você está entendendo? Numa condição dessa, a primeira coisa que acontece, aonde ela aparecer, ela é vista. Agora, ela é vista por quem? Que é o que interessa. Pelos amparadores. Você está entendendo? Então, ela fica como ponto de referência aonde vai. Você entendeu? O megafoco. Não tem saída. Agora, isso vai fazer o quê? Isso vai potencializar, vai enriquecer, vai multiplicar de uma maneira geométrica todos os potenciais que ela tem. Então aquilo cresce pressa demais. Então é o que eu falo, uma pessoa quando chega na desassediabilidade da condição de ser desperto, as coisas caminham mais rápidas para ela. Em matéria de evolução, há mais cosmovisão, há mais intensidade de trabalho, há mais resultados prolíficos do saldo. Entende? Isso é a regra. Então, o problema nosso é alcançar essa condição. Agora, para alcançar essa condição, eu já dei todas as dicas. Vá aonde tenha o carente, o necessitado, o despossuído, aquele que precisa. Eu estou falando despossuído consciencial. É esse que a gente tem que socorrer. Você socorrendo, você vai alcançar a simpatia dos amparadores. Você vai acabar chegando lá, não tem saída. Agora, a pessoa ficar de braço cruzado, vendo a banda passar, esperando o maná dos céus cair na cabeça dela, ela nunca vai chegar nisso. Muitos de nós já podíamos ter dominado isso há muito tempo, em muitas vidas. Nós estávamos esperando. Agora, muita culpa disso se deve à religião, à filosofia, essas ideias tudo antiquadas e, vamos dizer, dogmáticas, que paralisam a pessoa. A religião, a pessoa entra na religião para que os outros trabalhem para ela. A religião é uma espécie de supermercado de self-service. Entende? Porque a pessoa tem tudo lá, ela recebe tudo já mastigado. Entendeu como é que é? Agora, a pessoa não pode ser assim. O ideal é ela plantar a cenoura para depois ela comer e ela comer a cenoura que ela plantou. Então, isso aí é que é. Agora, self-service é tapiação. Sempre tem artigo que você não pode confiar. Por isso que é aqui, religião, por exemplo, é self-service. Então, vem tudo já mastigado, doutrinário, com dogmática em cima da sua cabeça. Tudo é hipnose. Assim, seria essa a questão das crenças que a pessoa tem, por exemplo, assim, grandes gênios, pessoas superdotadas, realmente assim, intelectuais, com a cognição brilhante e que de repente elas sofrem a síndrome da dispersão. Então seria devido, esse é um dos fatores. É um dos fatores. Agora o fator maior aí é que ela não está preparada para a reciclagem. Não está preparada para a reciclagem. Muita gente acha que está estagnado. Não, a vida acabou. O que eu queria, tudo eu tenho aqui. Aquele negócio que eu falo no interior, aquilo eu implicava demais com isso. A pessoa então pensava, não, eu já tenho um filho, já plantei uma árvore, só falta escrever alguma coisa. Então o cara pegava a cadeira, encostava assim ó, na parede, ficava lá lascando pau e chupando picolé. Às vezes você ia olhar a idade dele, ele tinha 33 anos, já não tinha mais nada na vida para fazer. Ele achava que já tinha feito tudo. Tudo feito. Agora, isso é terrível. Agora, alguns tinham a casa, que era de fazenda, tinha filho, tinha os bois e tinha um carro de boi. Naquela ocasião, o carro de boi era muito importante. É igual o carro último tipo aqui. Não, eu tenho um carro de boi, tem tantos fueiros, etc. Eu tenho cobertura para aquilo. Você há de ver meu carro de boi como canta afinado. Tem os bois tudo para puxar, tudo direitinho, alto nível. Então, aquilo era o fim da vida. Agora o cara está 33 anos, não tem mais nada. Eu não entendia um processo desse, mas de modo algum. Então veja, a estagnação é muito maior do que a gente pensa. Ainda tem muita gente que vem aqui que é estagnado.
gente de meia idade, criou um pé de meia, está aí tranquilo. Não quero nada. Não, só aqui porque eu estou acompanhando a fulana. Mas vem aqui e fala para mim, não, eu estou acompanhando a fulana. Ela queria vir, eu vim ver. Isso aqui é uma coisa curiosa. É bom a gente ver. Aí eu falo assim, melhor você ir embora, vai. Não perca tempo com a gente, não. O povo aqui, olha lá, hein, cuidado. Eles dizem que desce extraterrestre aqui. Eu mesmo, às vezes, aumento o processo da lenda, da saga, só para chatear o povo. É o jeito. Agora, gente, quando se deve... não está funcionando, não? Está online? Tá. Quando se deve entrar na justiça? O que deve ser pesado e levado em conta? A primeira coisa é o seguinte: justiça tem que ter muito cuidado. Principalmente se você vai entrar na justiça, divida uma injustiça só com a sua pessoa. Olhe bem a justiça quando há uma injustiça que atinge muita gente. Aí vale a pena algum processo na justiça. Agora, a justiça que a pessoa está pedindo só para si, precisa ter cuidado com isso. Olha 2 vezes, pondera bem a situação, vê bem como é que é. Agora, mesmo entrando na justiça, a melhor situação que tem é entrar em acordo. Nada de demandar. A demanda no Brasil, entra lá naqueles processos, você vai demorar 10 vidas humanas para aquilo resolver. De modo que o negócio é entrar em acordo na semana que vem. Dá um jeito, vê como é que você faz. Olha as concessões que vão ser feitas. Atualmente eles não sabem o que vão fazer com os processos que tem na justiça do Brasil. Tem certo lugar que só a massa de processo é maior do que o lixão da Baixada Fluminense. Todo processo para ser ultimado, para dar um jeito. Está tudo acumulado. Quer dizer, os caras mais desanimados que tem no Brasil é o povo do direito judiciário, né? O poder judiciário, direito. Que é caso demais para resolver. Eles não vão conseguir de modo algum aquelas montanhas de papéis, de processos que estão lá, como é que fica? Pega um processo, às vezes ele tem 1.200 páginas. Como é que fica? Deixaram acumular, deu nisso, virou a baratrosfera. Agora, isso é uma vergonha. O Brasil, nisso, eu estava lendo um jornal mesmo de hoje, estava lá falando, tem um dos artigos lá que o cara está falando. As montanhas, os Himalaias de material da jurisprudência, gente, coisa para despachar. Outra coisa, eles acham, por exemplo, que falta gente para despachar. Veja. Mas as faculdades de advocacia, de direito, estão acabando com elas, porque são tudo na base de vender, né? As mais fracas que havia no Brasil sempre foi assim. Na década de 50 e 60, as mais fracas que havia era essa. Tinha uma vez que apareceu em Niterói, que o cara só ia para pegar o diploma. Agora, teve um que não deu nem para pegar o diploma, e mandou uma pessoa com procuração para pegar o diploma para ele. Quer dizer, ele nem conheceu a escola que deu diploma para ele. Eu lembro disso e as piadas que saíam na ocasião. Os próprios juízes, advogados, faziam piada deles. Que eles lecionavam na faculdade de Direito lá, e eu tinha contato com aquilo, administração diária, né, o ano inteiro. Ele sabia de tudo. Vocês há de ver as piadas que saíam disso. Porque quem tem mais, os maiores cozers que tem em matéria de profissional são a turma de direito, né? É o que tem mais casos para contar, etc. tal, devido ao problema. Os vários tipos de direito processual, criminal, civil, conjugal, aqueles negócios todos de família, tem muita coisa. Oi. Eu estava querendo, em fatologia, 2 perguntas, se possível. Na segunda linha, o mau arquivamento do mnemônico de determinada palavra ao modo de gaveta mal fechada. Isso é que é a falta da pessoa guardar. Terrível. Então, por exemplo, você fala lá, ornitorrinco. A pessoa é ornitorrinco, mas ela não pensa o que vai fazer para guardar a palavra ornitorrinco, ela esquece. Então, não
guardou bem, a retenção não foi bem feita, ela não guarda, entendeu? Na hora. Então, isso acontece demais com esse mau arquivamento. Qual que é a outra? Eu acho que a segunda palavra tem a ver com essa, porque é o fato de toda pessoa enfrentar a mini falha de algumas palavras problemas. Pois é, todo mundo tem. Acho que tem a ver com isso. O processo é enfrentar isso aí. E a gente não apanhar das palavras. Então, é muita gente que apanha das palavras. Qual seria a técnica? Quando você escuta uma palavra que... Anota, registra no papel. Hoje Pergunta tem um novamente. laptop, leva para o laptop. E eu recomendo sempre, faz muitos anos, desde que o laptop apareceu, desde aquele subnotebook, quando começou a aparecer, aqueles japoneses. Okay. Eu falava assim, faça um arquivo das palavras que você não lembra. Quando você lembrar dela, você chega lá e anota imediatamente. Vai chegar um ponto que a vergonha que esse glossário vai dar para você, você nunca mais vai esquecer a palavra. Porque você sabe, se você esquecer, amanhã você vai ter que colocar no glossário. Daqui a pouco o glossário vai virar, em vez de vocabulário, um glossário. Depois de glossário, um dicionário. Daqui a pouco vai virar um dicionarão. Bom, aí ele aprende as palavras, né? Porque registrou tanto, acaba aprendendo, né? Pois é, mas não tem jeito. É uma técnica. É uma técnica mnemônica, muito séria. É a que funciona mais. Professor, aqui é a Tá bom, obrigada. Sim. Então, a técnica é você faz um brainstorm, coloca todas as palavras, vai anotando gradualmente e vai criando formas de gravá-las. É isso? Eu anoto tudo. Ontem, anteontem mesmo, a gente andou falando aqui. Por exemplo, eu leio um livro. Se tem palavras que me interessam, eu risco a palavra. Quando eu acabo de ler o livro, eu pego e recolho todas aquelas palavras de uma vez. Vou passando página por página, tudo que eu anotei. Eu faço isso desde garoto. Tinha 7 anos, eu fazia isso. Agora, as primeiras perguntas, quem passou mal comigo foi minha mãe. Que eu chegava e perguntava, mãe, como é que é isso aqui, ó, mãe? Esse aqui. Aí eu falava assim, não, essa aí eu não sei, essa você pega no dicionário. Então, e essa outra? Não, essa aí eu te falo, essa isso, assim, assim. E por aí ia. Então, a minha mãe ia explicando as coisas todas daquilo que ela sabia, mas o resto tudo era no dicionário. Agora, eu chegava no dicionário, aquela palavra que eu estava procurando, me apresentava mais 3 que eu não entendia nenhuma das 3. Aí a minha mãe falava assim, o que você está esperando? Você não está com o dicionário na mão? Só olhar, na ordem alfabética, vai lá ver as outras 3. Aí eu via, aí colocar no papel. Foi assim que eu fui deslindando tudo que era do dicionário cerebral. O meu dicionário sinonímico começou aos 5 anos. Agora, se a pessoa, o senhor colocou ali na 6ª linha da fatologia, né? A tendência de cronicificação da minifalha negligenciada. Se a pessoa não trabalhar com a minifalha, vai cronicificando com o tempo? Vai, cada vez mais. Ela se habitua com a hipomnésia, com o lapso mental. Ela se habitua, ela já viu que ela é assim, então ela se acomoda, não liga mais, fica desleixada. E outra coisa, aí vai piorando tudo. Se ela, por exemplo, ainda é moça, isso ainda piora mais. A situação é precária. Se ela é de idade, às vezes, ali já não tem mais conserto mesmo. Mas agora, mais moço é que é duro. Às vezes eu já vi aqui várias pessoas com 30 anos que você vê que ela é displicente, ela não liga para a memória. Então, é lógico, isso aí vai criar problema. Por exemplo, uma pessoa que é um lavrador, que tem trabalho braçal o ano inteiro, é pouco, o vocabulário dele pode ser pequeno, ele não precisa saber muita coisa de palavra, muita coisa. Ele tem que saber o jeitão, tem que conhecer bem o nome dos bichos, aquela coisa toda, o local. Se ele sabe, já está ótimo. Isso aí, no primeiro mês, ele já aprende e aquilo fica para o resto da vida. Mas agora, se uma pessoa ela tem tendência de saber alguma coisa a mais, se ela é urbanita, não é ruralista, ela é urbana, ela é da cidade, é bom que ela saiba. Como é que é? A gente percebe muitas vezes que a pessoa, com convívio, às vezes com pessoas que não falam, mas assim, dentro de uma linha mais formal, acabam pegando essa informalidade também, né? E errando muitas vezes isso aí. Tá? A pessoa foi displicente, né? Não observa e acaba cometendo o mesmo erro também. A negligência, a preguiça, a displicência, a preguiça mental, empurrar com a barriga, isso é uma das piores coisas que tem. Em matéria de
mental somática, isso é o pior, né? O que atrasa mais a vida da pessoa. Então, a mnemotécnica vocabulária, ela é básica no processo de memória. Se você quer cultivar a memória, é importante que você pense, trabalhe com isso. E outra coisa, vai chegar um ponto que você vai querer ler de tudo o tempo todo. Você não vai passar dia nenhum sem ler alguma coisa. Isso é muito importante. Aí a sua biblioteca vai ser enriquecida, se amplia aquilo, tudo melhora. Há pouco tempo eu vi que você deu uma porção de livro lá para a biblioteca, né? Agora, a Graça mandou mais outra biblioteca lá para baixo, ontem. Tem livro muito bom lá, na história dela, e por causa desse negócio todo que andou escrevendo. Então, veja, isso é que é o ideal. Para nós aqui, que estamos por aqui, você tem tudo à mão, não precisa nem de conservar a sua biblioteca. A Nara, com a turma toda, trabalha para você, quer dizer, você é self-service. Vai lá, usa as coisas, deixa no lugar e tal. Isso aqui é a melhor coisa que tem. Então, um condomínio, isso tudo era o meu sonho de consumo em criança. Eu olhava lá a universidade, com aqueles pavilhões, as escolas, as faculdades, então eu falei assim, um dia eu teria que fazer isso aqui só com parapsiquismo. É justamente o CAEC. A holoteca, tudo. Esse é o meu sonho de consumo lá, nos meus 14 anos. Eu estou vendo tudo realizado aqui. Agora, eu raciocinava isso tudo. O dia que tiver, vai ter uma biblioteca com todo mundo. Todo mundo vai fazer a sua biblioteca, usa os livros e manda para lá. Tudo já anotado. Isso é uma beleza, tudo mastigado, você só engole, só deglutir. Isso é o máximo. Agora, eu estou vendo isso tudo aqui. Geralmente, essas bibliotecas particulares que têm chegado aí, eu sempre acho 1 ou 2 livros que às vezes me interessam. Sempre tem. Isso é importante a gente ver. Às vezes tem chegado bibliotecas particulares aí bem, vamos dizer, densas, em matéria de, bem pertinentes, em matéria de mental soma, coisa muito séria. Os livros que tem livro bom. Agora, é o máximo isso aí com o tempo. Vocês já pensaram, se nós fizermos mesmo todo o processo aí da holoteca, esse centro cultural, com o passar do tempo, como é que vai ficar? Só as duplicatas que nós vamos ter dentro desse centro cultural vai ser o mais. Duplicata de livro sério e tal. Agora, eu estava olhando, pela internet você consegue tudo. Eu dei uma chorada lá para o César, ele agora arranjou ontem para mim um livro que eu estava procurando. Esse livro vale milhares de dólares. Ele pegou tudo, só que tem que ter uma dificuldade. Você tem que pegar uma lupa, se fosse por você, até mais forte do que essa para ler. O negócio tudo é pequeno. São 300 páginas, mas são páginas super condensadas, por causa da letra pequena, aquele negócio todo. Agora, esse livro, eu cheguei já a consultá-lo, há muitos anos. E naquela ocasião, ele estava entrando nas auctions. Eram milhares de dólares que ele vale. Eu não sei quanto ele vale. Ele falou que agora está mais baixo lá, que encontrou não sei aonde que tinha. Mas a gente nunca sabe qual é a edição que eles estão vendendo, se de ver com calma. Isso aí é um negócio sério. Agora, veja, o livro é de 1540. É dos meus antigos. Eu tenho uma série desses que está guardada, porque a minha hard list, quer dizer, a lista difícil, que lá em New York eles desistiram. O dia que o cara falou que era uma hard list, I give up. Ele desistiu. Então, eu falei assim, então, se ele desistiu, ele que trabalha nisso faz 40 anos, não está achando. Mas agora, com a internet, a esperança, sabe, foi exumada, ela apareceu. Então, vamos ver o que vai dar. Eu preciso de achar agora a minha lista, que eu nem sei onde é que está, porque está no meio dos meus guardados. Eu sei que a última tinha mais de 400 títulos que eu estava procurando. Agora, tudo é 1.500, 1.600, 1.700. Você está entendendo? Um monte deles. Agora, esse aí, por exemplo, eu falei de cara. Falei assim, ó, tem um livro que é assim, assim, assim. Não dei nem o nome do autor. Pelo título, direitinho, ele foi em cima, que era do Arbóreos. Agora, o que é engraçado é que lá fala os negócios de processo da natureza. Agora, o nome do cara era Arbóreos. Vocês estão entendendo? Agora, veja, Rose Garden. Você está entendendo o que é?
Não, esse aí tem alguma coisa, mas ele é fraquinho na história, mas é interessante ver o livro. 1540, daqui a pouco eu tenho 500 anos, quer dizer, as últimas vidas de vocês podiam ter lido esse livro. Você está entendendo? As últimas. Então, no seu caso, a sua mancolista gerou a hard A minha mancolista era toda multissecular, a que sobrou. Agora, eu tinha aquilo, eram milhares de títulos que eu procurava. Com o passar do tempo, eu fui vendo tudo. No fim, eu sei que tinha, dos que eu procurava, tinha 400 e tantos. A minha hard lista que eu dei para ele tinha menos. É lógico que tinha 90 títulos, que era o suprassumo de tudo, aquilo que não tinha jeito. Isso é a livraria Argosy, lá no Central Park, sabe, em Manhattan. O cara é meu amigo, muitos anos, eu chegava lá, eles abriam tudo para mim, colocava tudo à disposição. A livraria tem 6 andares de livros, só livro usado. E livros raríssimos, caríssimos, etc. Tem um monte de livro. Por exemplo, eu lá em Aylesbury, lá na Inglaterra, eu ia para comprar livro brasileiro, que era mais barato. Comprava um monte de dicionário, tudo lá bem mais barato, porque ninguém lia português mesmo. Português é o seguinte, antigamente, você escrevia em português, pronto, seu texto morria. Era enterrar o texto. Depois disso, não houve uma reação da história, a coisa andou melhorando. Quando eu vi que melhorou, eu falei assim, agora tem que dar mais valor para as questões de português. Entende? Porque a gente chamava que o português era a sepultura do pensamento. Você escreve em português, seu pensamento morre na hora. Hoje já não é mais assim, acabou. A situação é diferente. Estão começando a reagir com a língua. Agora, é uma pena que não façam as alterações ortográficas, né, mais práticas, objetivas, para a língua ficar mais funcional. Isso é uma pena. Há muito entrave. Quem gosta de mostrar entrave é a Academia Brasileira, esses caras todos que quer mostrar que é só ele que sabe. Então, ele estabelece a dificuldade, mantém a dificuldade para vender a facilidade. É só ele que pode falar o que quer que tem. Isso é uma droga, né? Isso é antidemocrático, totalmente errado em matéria de português. Tudo errado. Mas veja, não tem lógica? O processo é esse. Agora, vivo Arbóreos. 500 anos está escrito. Agora, se o livro custa muito dinheiro, eu falei com o César, desiste desse. Agora, eu vou ver uma hora, eu tenho agora essa cópia que ele tirou, eu estou examinando até a cópia, mas agora eu quero ver se eu acho a minha lista antiga, que tem uns, porque isso é que eu estava esperando acontecer lá com a Borders, em New York, que eles falaram que qualquer livro do passado, que eles iam ter 10 mil títulos, e que cobrava $10 por livro comum. Mas eles, a hora que foram fazer, eles seguraram. Deve ter judeu, né, que segurou a coisa. Falou assim, você não pode fazer isso, porque senão vai afundar a praça. A máquina, naquela ocasião, custava $145 mil para reproduzir o livro na hora. Então, por exemplo, eles iam lá no Smithsonian Institute, por exemplo, pega aquele livro antigo que está lá, ou na livraria do Congresso em Washington, pega o livro antigo, chega lá e copia, sem chatear o livro, não pode machucar o livro. E cobra 10 prata para você, vai te fazer isso, $10. Agora, a máquina faz isso automaticamente, você não precisa de pegar nada. Põe aqui e sai ali, em alguns minutos. Eles têm essa máquina. Agora, a Borders é que ia colocar isso em funcionamento. Eu, durante alguns anos, trabalhei com eles. Já pode? Mas depois eu desisti. Porque eles foram enrolando a gente e não fizeram nada. Mas agora, veja, eles têm o processo. A máquina existe. Agora, para mim, esse negócio agora, de eles colocar download, essa coisa toda aí, ó, furou a máquina deles. Eles não colocaram na praça, o outro chegou, né, engoliu. Eu acho isso o máximo. Bem feito. Eles mereciam. Mereciam o quinal.
Sabe o que não? Passaram a rasteira nele. Agora, judeu contra judeu. Vamos ver o que vai dar. Né? Tudo é processo de money. Tudo é New York. A base toda é de lá. Né? Bill Gates de um lado, né? Borders do outro. Há uns 10 dias, rememorei ocorrências noturnas estranhas, onde eu acompanhava cenas de uma amiga não identificada no sonho, em circunstâncias fora do comum. Ontem, recebi um telefonema de uma amiga com quem não falava há muito tempo. E ela acabou contando que tinha sido roubada e violentada dentro da sua casa há 2 meses, e narrou acontecimentos iguais ao meu sonho. Ainda sou jejuna na Conscienciologia, mas estou fazendo autopesquisa e iniciei a TENEPS há 4 meses, de voluntariado há 2 meses. O senhor poderia explicar melhor essa ocorrência para otimizar meus estudos, autopesquisa, auto e heteroassistência? Olha, tudo indica que aí deve ter alguma relação com a sua TENEPS e assistência com essa moça. Outra coisa, se essa moça teve contato com você, isso deve ter sido os amparadores que já estão trazendo para ela ter assistência. Está na cara. Isso é a TENEPS. TENEPS não é só nos 50 minutos que você está trabalhando, não. É às 24 horas do dia. Agora, só às vezes demora 20 anos para você ver que é assim. Mas, ó, já começou a funcionar. Com você já está começando. Já está acontecendo as coisas. Abra o olho e anota tudo isso. Leva para o laptop. Cria um artigo. Quer dizer, no caso, um grande artigo. Melhor é um arquivo grandão dentro do laptop. Passo meses sem lembrar do sono. E quando lembro, são lembranças curtas e sem relevância. O senhor acha que essa dificuldade de lembrar dos sonhos é um entrave para a projeção? Não há dúvida. Como é que é? Cadê o... Of course, sure, yes. Hoje eu fui retardatária na tertúlia online. Não sei se o senhor comentou sobre a data de hoje. Me pediram para comentar sobre as datas todo dia. Pelo menos eu falo o que é. 9 de setembro de 2009, quarta-feira, 1320, 4 páginas, 42 logias e 5 máximas. Mnemoteca vocabular, da mnemosomatologia. Eu falei isso no início e disse o seguinte, que hoje é o dia da felicidade na China. Devia ser 9 de 9 de 9. Hoje é dia que todo mundo guarda para casar. Que assim vai ter uma bela lua de mel com um casamento felicíssimo até e viver feliz para sempre. De modo que para nós hoje está caindo morro aí tudo quanto é jeito, muita inundação, São Paulo lá, são só 150 quilômetros de congestionamento, as luzes estão apagadas porque o sol está com medo de aparecer, é uma opção de coisa assim. O sol, você veja bem, se acovardou de vir, porque o ambiente está pesado aí. Agora, os numerólogos falam um monte de coisa sobre o 9 de 9 de 9. A data de hoje tem algum significado especial ou uma data como outra qualquer? Isso tudo é folclore, é bobajada, besteirada, criancice, puerilidade. Agora, do ponto de vista folclórico, o mais sério é da China. Hoje é o dia de casamento deles, que é o dia da felicidade, é um dia diferente dos outros. Se você gosta de 9, tudo bem, é um processo de 9. Né? 9. 9 fora, feliz. Vamos ver o que dá. Né? Professor? Sim. Aqui. Eu não sei se o senhor já falou, na fatologia, na 4ª linha de baixo para cima, a correlação da hipomnésia com o fato de toda a consciência apresentar algum tipo de alergia. Eu já falei, sim. Já falou? Já. Quem é que quer falar? Faz favor, você tem aí o microfone? Fala alguma coisa daquilo que você entendeu, que a gente sempre vai lucrar. Isso é a terceira condição, está entendendo? Eu falo a primeira, ela fala a segunda, nós tiramos a terceira. Repete, Fátima. A correlação da hipomnésia com o fato de toda a consciência apresentar algum tipo de alergia ou intolerância alimentar. A Glínia, eu falei para ela também. Isso, fala você, Glínia, depois deixa a Glínia falar. Porque todas essas coisas alteram a memória. Por exemplo, até um adoecimento, um remédio, o ambiente que você está, tudo isso vai alterando a sua captação de memória. É a hora que aquele passarinho de cima que surge de baixo. Você está entendendo como é que é? Isso aí eu estou dando um resumo assim, mais escatológico do processo.
Bem, mas fala, Glenn. Tem outra coisa para acrescentar? É que toda pessoa que tem intoxicação alimentar, ela tem essa intolerância alimentar, está intoxicada. Isso do ponto de vista de energia, ela também prejudica a memória. E outra coisa que ele acrescentou também, que uma pessoa que tem intolerância alimentar, ela também apresenta alguma intolerância a medicamento, embora ela ainda não tenha identificado, mas sempre estão correlacionados também. E outra coisa que ele acrescentou, que eu guardei também, é que tem idiosincrasias. Sempre tem também. Tem que pesquisar. Agora, ó, se você quiser acrescentar mais, você acha que ainda está pouco, a gente pode arranjar outra coisa. Existe a interação de medicamento e existe a interação de alimento. Isso também não deve ser esquecido aí. Eu não quis colocar aqui, porque senão não quero assustar o passarinho, tem que ir devagar, né? Vamos devagar. Mas você sabe o que é interação, né? A hora que junta as coisas, a pessoa precisa saber isso, como é que é. Nesse caso aqui, para examinar bem a memória, é preciso fazer uma boa anamnese da pessoa, um exame anamnésico bem sério, semiológico, parasemiológico da pessoa. Quanto mais, melhor. Né? Aí pode enriquecer mais. Ou pode falar, Sérgio. Para criança, assim, tem alguma técnica, alguma recomendação, dica sua, para incentivar ela a usar mais a memória? E cobrar a leitura acompanhada, do jeito que a minha mãe fazia comigo. Eu vou explicar como é que era o caso, que eu já expliquei aqui. Existia naquela ocasião, a maior edição que havia para a criança era o Tesouro da Juventude. Naquela ocasião era entre 18 a 22 volumes. Quase sempre, o que tinha mais era 18 volumes. Agora, é cada livrão enorme, mas com estampas muito bonitas, tudo colorido, letra grande. Tem a fase para criança e tem até outras fases do Tesouro da Juventude, sobre filosofia e outra coisa mais. Mas tem muita coisa da parte infantil. Então, o que a minha mãe fazia? Ela pegava 2, 3 volumes e trazia para casa. Eu tinha aula de manhã, de tarde eu tinha que ler os volumes lá. E ela dava tantos dias para eu ler os 3 volumes nas sessões que ela marcava. Quando eu era muito pequeno, quando eu comecei a ler mais, era só a parte que tinha mais ilustração, contos infantis, etc. Depois ela foi apertando. Chegou um ponto, então, que eu comecei a comprar pelo correio na coleção Melhoramentos, da editora Melhoramentos. Então, tem uma biblioteca que vinha com livro para criança, o livro já vinha encadernadinho, pequenininho, tudo arrumado. Então, ali tinha o Velocino de Ouro, a Galinha dos Ovos de Ouro, como é que é aquele negócio do Hércules, as grandes, você está entendendo? Força do Hércules. Então, veja, ao todo eram 36 livros. O papai aqui deu os 36. Mais ou menos antes dos 10 anos, você tem uma ideia. E tudo eu tinha que ler, a minha mãe já sabia daqui, porque ela adicionando para mim nada, sabia tudo. Então eu tinha que contar para ela, pelo menos o resumo do enredo, para mostrar que eu li. Agora, tinha coisa que eu não entendi, né? O dia que eu fui ler o Velocino de Ouro, eu falei assim, o que é esse troço de Velocino de Ouro? Eu não sei o que é isso. Que coisa que é isso? Isso aí está muito difícil, eu não estou entendendo nada. Agora, tinha a lâmpada de Aladim, que não sei o que é, aquele negócio todo. Então, veja, primeiro eu li esses livros todos de criança. Agora, depois ela foi endurecendo. Lá pelos meus 12 anos, que já era quase na hora de sair, eu já tinha lido praticamente quase tudo do Tesouro da Juventude, todas as sessões. Agora, quantas vezes ela pegou aqueles livros, levou, tornava a trazer, tornava a levar, tornava a trazer. E outra coisa, não pode estragar os livros. Agora, os livros é muito bom, tudo capa preta, capa, encadernado, tudo sério, eu tratava daquilo muito bem. Agora, um dia eu virei para ela assim, minha mãe, a senhora acha que um dia eu vou ter uma coleção dessa minha? Assim, você vai ter, mas nessa ocasião você não vai dar mais o valor que você dá hoje, meu filho. Ela tinha razão. Nós temos lá embaixo, eu não dou valor para o Tesouro da Juventude, ele ficou pequeno, né? Perante a situação.
Hoje tem que ser o tesouro da filosofia, o tesouro da física, o tesouro da matemática, o tesouro do parapsiquismo, não é isso? Tudo isso está aí para ser feito. Esses tesouros dependem de vocês. Então, os autores e autoras estão tudo aqui, ó. Vamos ver, vocês se viram. Mas você entendeu isso? Agora, a cobra tem que acompanhar. A minha mãe fazia essa técnica que hoje estão fazendo, que o menino deve estudar, às vezes, mais em casa do que na escola. Quer dizer, tem que ter muitas horas na escola, mas também tem que ter muitas horas em casa, com a mãe ou o pai, fazendo reforço. Eu tive esse reforço o tempo todo. Além disso, eu tive preceptor. Isso me ajudou demais. A gente vê, por exemplo, que a Dai, ela é boa. A Dai, você sabe quem é a Dai que eu falo? A Daiane. Diana. Sim. Ela é boa nessas coisas, ela pode ir longe nesse negócio. A gente vê pelo interesse dela, tal, bem feminino, né? Quer saber de tudo, aquilo ali, como é que é. Ela, às vezes, vai lá em casa, vê as gatinhas, com as coisas todas que tem lá, fica... Você sabe como é que é. Então, ela vale a pena, mas é preciso ter ali, ó. Tem que ter observação. É bom seguir. Agora, hoje em dia tem muita questão da internet, né? Que é um... Pois é, não, tem o computador hoje. O computador, ele serve, até um certo ponto, o maior macete, né? Que não havia antigamente. O macete antes era outras coisas. Agora, hoje tem tudo lá. Agora, até a Mas sempre é bom ser acompanhado. A criança não deve ficar sozinha. Não, até a questão das enciclopédias. Hoje tem muita enciclopédia virtual. Mas aquelas enciclopédias como tinha de papel, assim, que é até mais difícil hoje ser encontrado. Mas o papel é sempre bom. Deve tirar da parte virtual. Que não é bom o ecrã, você está entendendo? Não é bom. Monitor não é o ideal, não. O negócio bom é pegar, sentir. É aquilo que, em 1950, fala assim, vê com a mão. Você tem que ver com, aqui, ó, dedo. Isso aí é muito importante. A criança, isso é importante. Isso, ela grava muito mais. Matéria mnemônica é muito mais sério, o negócio está na sua mão. Entende? Agora, tudo que está ali, há uma tendência psicológica da pessoa não dar valor para aquilo. Ela não fixa porque sabe que vem outra coisa depois. Agora, o papel não, está ali, não tem jeito de mudar. Se é uma cara de mulher, não vai virar homem. Vai ser sempre mulher aquele papel que está na sua frente. Você está entendendo o que quer dizer? Isso tudo influi psicologicamente, principalmente ainda na criança, então, influi demais. Né? Você entendeu, né, essas dicas todas aí que eu estou falando? Agora, o problema é a hora que você vê quais são os interesses dela, você olha o viés, encaminha por ali, se ele é positivo. Foi o que a minha mãe fez comigo. Agora, tem que respeitar o temperamento da pessoa, o que ela quer, como é que é. Eles respeitaram lá em casa. Tudo que era arte, que eles queriam que eu fosse artista, nas 4 áreas. Eu cortei aquilo tudo, na hora. Me respeitaram. Mas meu pai também, né? Ele não deixou por menos. Já que ele não quer, ok, não vai, você não mexe com música, você não quer o quê? Então você vai estudar mais do que a gente. O tempo todo. Foi aí que o negócio, Tesouro da Juventude nasceu, foi dessa conversa. Foi assim. Agora, o Tesouro da Juventude, o pior eram os livros do doutor Airosa, que era o juiz de direito. Chegava livro lá e falava assim, minha mãe, eu não estou entendendo nem o título desse livro, como é que eu vou ler isso aqui? Não, você começando a entender o título, você vai entender o conteúdo. Isso é minha mãe, e eu apelando, né? Tinha lá um negócio, eu lembro direitinho, que ele mandou uma vez, que o negócio dos mais sérios que tinha era greve. Eu nunca tinha ouvido falar o que era greve. O que é greve? Então, esse livro aqui é sobre greve. Agora, veja, era o livro do doutor Airosa, um juiz de direito, um estudo de greve, sobre a greve, sabe como é que é? O direito de greve, aquele negócio todo. Então, eu queria saber o que era. Greve. Eu não entendi o que era aquilo, menino, ó. Como é que eu vou saber? Agora, veja, isso você tem que pensar o seguinte, isso aí, no fim, é o como nós chamávamos, o cafundó do Judas, para não falar outra coisa. Você está entendendo? Lá no fim do mundo.
Aquela cidade tinha talvez 4, 5 mil habitantes na ocasião. E outra coisa, a cidade passa perto. Tudo passa perto, mas nada entra lá dentro. Então, não tinha nada. Para você ler, a gente tinha que olhar jornal. Se achava um jornal na rua, era um tesouro. Encontrei alguma coisa. Está entendendo? Tudo tinha um valor danado. Pensa nisso. Agora, hoje, tudo essa abastança, essa fartura, para não falar outra coisa também que tem, né? Quer dizer, hoje é a época das popozudas, né? Mesmo em matéria intelectual. Agora, os popozudos intelectuais, é aquilo que a gente chama, aquela palavra que eu evito, que é abundância. Há uma abundância generalizada no corpo, na mente, na comunicação. Agora, em função até dessa abundância, desse excesso até de fontes de informação diferentes, como é que você dosa, por exemplo, a questão de televisão, que é um estímulo que a criança gosta? A primeira coisa, você tem que categorizar a qualificação das mídias. Por exemplo, um livro é superior a tudo mais, esqueça. Nos livros, o tratado é superior a tudo mais, esqueça o resto. Isso é o primeiro. Agora, você tem que lembrar, filme te ajuda, mas a mensagem é menor, você vai lucrar menos. Entende? Mas, em compensação, por exemplo, você demora a ler um livro muito mais horas do que 2 horas que você vê um filme. Então, tudo você tem que julgar com o interesse que tem de uma coisa com outra. Isso tudo você tem que ver. Música, tem a letra, que é o processo lá, mas isso não resolve. Música é uma coisa muito pequenininha. Às vezes a pessoa fixa, às vezes ajuda por causa da letra, mas não resolve. Outra coisa, na questão de livro, tem o processo da literatura, o romance, o conto, entende? A poesia, isso tudo é secundário. O ideal é o livro técnico. Então, o ideal é você pegar os tratados de livro técnico dentro daquilo que a pessoa gosta. Agora, ver de acordo com a idade da pessoa, o que ela já tem de gabarito para entender o nível dela e atendê-la dentro daquele apetite, daquele nível intelectual que ela já apresenta. Agora, isso tudo hoje eu acho mais fácil de ser feito. Muito embora hoje o povo tem tanta fartura que eles reclamam porque tem coisa demais. Não é isso? Um monte de gente vem falar comigo, não, Waldo, mas tem coisa demais. É muita comunicação, é muita informação que eu tenho. Se eu abrir um pouquinho do e-mail, eu fico doido. É muita coisa que tem. Aí eu vejo e falo assim, primeira coisa, e-mail é um processo de papel higiênico, para mim. Eu não vejo assim, desse jeito. Então, você usa e-mail, para mim, é papel higiênico. Olha bem o que é isso. Tem uma relação muito estreita uma coisa com outra. Olha bem para onde você vai. Então, o processo todo, viu, Verão, é de escolha. Qual a escolha que a pessoa faz das coisas? Qual a mídia, como é que é, de que modo que é. Eu, por exemplo, olha, o meu maior esporte na vida inteira, possivelmente, o meu maior passatempo, o meu maior, vamos dizer aí no caso, processo do tempo mesmo, o hobby que você tem, talvez seja, na minha vida toda, foi a leitura. E ainda é a leitura. Eu dou mais valor hoje para a leitura ainda do que para filme, com tudo isso que eu já conheço de filme, as coisas todas que tem. Agora, eu tenho meus horários de leitura em vários lugares. Filme eu só tenho no lugar. Entendeu? Um horário também só. Já o horário de leitura, eu tenho todo lado que eu vou. Então, o problema todo da leitura, antes de mais nada, é a seleção, é a triagem. O que você selecionou? Isso aí é que é importante. Agora, com o passar do tempo, você vai ficando cada vez mais restrito, estrito, exigente. Você quer só coisa que interessa, você não perde tempo com o secundário. Isso ajuda demais. Entende? E outra coisa, quanto mais você lê, mais você acumula conhecimento. Então, você já sabe tudo o que vai acontecer com isso. Você vai ver um livro, o que é que tem, se é uma narrativa, você já sabe. Você vai ver um filme, você já sabe o que vai dar. Vai falar de um autor, você já conhece mais, você vê os erros daquele autor. Eu, por exemplo, eu começo a ver, o cara começa a citar, daí a pouco começa a aparecer 3 erros de citação, eu não leio mais, eu não vou perder tempo com esse cara.
Não dá. Agora, veja, eu falo erro porque aquele lá eu estou com mais gabarito que ele, então estou perdendo tempo. Você dispensa, não vale a pena. Então, isso é sério. Agora, por isso que eu estava falando, hoje eu estava falando de uma pessoa que é um cara aí, que esse é erudito bom, a gente pode confiar. Eu nunca achei erro brabo, nada dele. O nome dele é Edgar Morin. Entende? Esse cara é bom. Eu quis ler agora aquele lá sobre o que está falando, a causa judaica, e eu não achei erro nenhum até agora, em tudo que eu li dele, como sempre. O cara é bom. As citações que ele faz são tudo em cima do lance, data certa, nome da pessoa, tudo bonitinho. Entendeu? E isso é uma bênção quando acontece isso, porque é muita gente que erra, é muito chutador. O que tem mais é Ronaldo, tudo chutando a gol. Não quer saber, é demais. Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 47 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 11 perguntas online, 15 votos online. Hoje vamos ter 2 recados: Natália, palestras na Expo, João Paulo, palestra Côncios. A eleição do verbete para amanhã: Beatice, behaviorismo, beleza, bem-estar, beneficência, compensação mental somática, contrapontologia, hipocrisia política, mirmídone, miudeza, mundividência, neohistória, objeto ritual, reprodução intrafísica, testemunho. Oi, pessoal. Eu queria convidar vocês para as palestras que vão ser feitas na Expo Conscienciologia na quinta-feira, na sexta e no sábado. Na quinta, a gente vai ter autoconsciência com a professora Dulce Dão. Na sexta, você tem tempo para si, administração do tempo com a Mauri. E no sábado, razão e intuição. Não razão de comida, né? Razão de cabeça. Aí, o horário vai ser às 19 às 21, todos os dias. A gente espera vocês. Boa tarde. Queria falar em nome da Consciência sobre o programa autoconscienciométrico, que a gente vai apresentar uma palestra no sábado, dia 19, na sala do grupo CAEC, com o professor conscienciômetra João Aurélio, de 15 às 16h30, sábado, dia 19. Ele vai falar sobre conscienciometria e sobre o programa autoconscienciométrico, que começa com o fundamento da conscienciometria, depois o Recim 1 e Recim 2. Tudo virou agora um programa só, e a gente vai explanar sobre isso, dia 19, 15 horas. Obrigado, boa tarde. Para amanhã teremos verbete compensação mental somática. Ganhou com 10 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.